Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre processo de formação de palavras. Eu sou o professor Raimundo Poeta e estamos aqui para mais uma videoaula, dedicada especialmente aos meus alunos do primeiro ano do ensino médio do Centro Educacional Titânia aqui em Salvador. Vamos lá. Bom, para começo de conversa, a gente tem que saber que o estudo do processo de formação de palavras está situado no estudo da morfologia. E o que é o estudo da morfologia? É o estudo dos processos envolvidos na formação, na formação de uma palavra, tá certo? Bem como na sua classificação na língua portuguesa. Por isso que a gente costuma dizer que a morfologia ela estuda a classificação da palavra dentro da língua, bem como os seus processos que são envolvidos na formatação dessa palavra. Então, nesse caso em específico, vamos estudar o morfema. E o que é o morfema? O morfema, meus filhos, meus amores, nada mais é do que a estrutura mínima de uma palavra, tá certo? Então, registra isso aí. Morfema é a unidade, a estrutura mínima de uma palavra. Ela verdadeiramente é a parte da palavra, pode-se dizer assim. Bom, para exemplificar, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar uma palavra que é inadequadamente, que vai surgir a partir da palavra adequado, tá certo? Então, para começar a conversa, a gente traz essa palavra que você está vendo inadequadamente, e eu faço questão de dizer que eu já deixei destacado aqui para facilitar o nosso entendimento. Eu não sei se vocês perceberam que eu separei a palavra que mais se assemelha a adequado, que na verdade é a forma de variante feminina da palavra adequado, que é adequada. Coloquei um outro termo que antecede essa palavra, tá certo? E coloquei um termo que finaliza a palavra. Então, a gente vai ter aí três situações. E situações são essas. O in vai estabelecer uma ideia de negação. O adequada vai trazer o significado geral. E o mente, ele vai estabelecer uma noção de modo. O que a gente entende disso? Que esses termos têm relação de completude com o significado da palavra. Então, quando eu digo que algo é inadequadamente, eu falo que é algo que não é, que é do modo de não ser adequado, ou seja, o modo de não ser adequado. Eu vou fazer questão de destacar para vocês isso aqui, ó, o modo de não ser. E aí a gente circula aqui de amarelo para vocês saberem, de não ser adequado. Ok, meus filhos, meus amores? Então, basicamente, esse é o entendimento geral. E que nós corroboramos o seguinte: a palavra inadequadamente indica o modo de não ser adequado. Obviamente, estamos aqui chegando justamente a essa conclusão. E você percebe que esses dois termos têm uma atuação entre si para sempre se referir a esse termo que dá o significado geral da palavra. Ok? Está tranquilo até agora? Vamos adiante. Nesse entendimento, vamos entender agora quem são os principais morfemas da língua portuguesa. Tá? Logicamente que existem outras subunidades, mas essas são as principais e as mais importantes para a gente. Então vamos começar primeiro com o radical. Olha que nós estamos utilizando a própria palavra inadequadamente, tá certo? E perceba que quando eu digo que é o radical, eu digo que ele é justamente o que? A parte que traz o significado geral da palavra. E olhe para cá, meus filhos e meus amores. É aquela parte que traz o significado, que é justamente a palavra o quê? Adequada. Então, ela que constitui do radical, tá certo, gente? Bom, passando adiante, nós vamos ter agora o afixo. O afixo nada mais é do que a parte que complementa o radical. Então, ele faz o quê? Ele indica como se constrói o significado da palavra. E aí nós vamos ter na língua portuguesa dois afixos. Vamos ter o prefixo e vamos ter o sufixo. Bom, o que diferencia o prefixo do sufixo? Basicamente, o prefixo é o afixo que vai anteceder o radical. Opa! Olha para cá, meus filhos e meus amores. Note que eu tenho esse in aqui, ó. Ele está partindo em cima da relação com o radical. E quando eu trago o radical aqui, olha aí, Rzinho. Quando eu trago o radical aqui dentro da palavra, eu percebo que esse termo vai estar me trazendo o quê? Uma relação aqui no caso de negação.
Então eu vou entender que esse aqui é o meu prefixo. Olha aí, ó. Então eu tenho aqui o radical e aqui eu tenho justamente quem? O prefixo. Tá tranquilo até agora? Vamos lá. Então, confirmando, olha aqui o radical e aqui o prefixo. Bateu certo? Show de bola? Vamos adiante. A outra parte que vai interessar para a gente é quem? É o sufixo, que é justamente o afixo que sucede o radical. Percebam, nós já identificamos aqui, dentro da nossa análisezinha, quem é o prefixo, que é o in, né? Está se relacionando com o radical. Olha o radical aqui, bonitinho, o Rzinho. Não é perfeito porque é escrito no mouse touch, mas dá para entender. E a gente tem aqui, né, o mente. Esse mente, ó, ele se relaciona aqui ao radical. Então, se no meu entendimento eu já sei que esse aqui é o prefixo, consequentemente o mente que vai estar após o radical, ele vai ser quem? O sufixo. Então, meus filhos e meus amores, eu acabei de detectar quem é a relação de cada um nessa palavra. Eu tenho quem? O radical adequado, no caso adequada, porque vai concordar com a formação, né? O in, que é o prefixo, ele vai dar a ideia de negação. Você pode ter vários tipos de prefixo. Você pode ter prefixo de antecipação, pré. Você pode ter prefixo de oposição, o ante. Você pode ter prefixo de desconexão, o des. Você tem prefixos dos mais diversos. O ad, que é o prefixo de acompanhar. Olha aí, adjunto, advogado. Então, essas palavras são ocupadas com ad, por quê? Porque dá a ideia de que de significado, é um prefixo. E como você tem as palavras que são sufixos, né? No caso aqui, o mente, que dá a ideia de advérbio. Geralmente um advérbio de modo, não sempre, mas geralmente um advérbio de modo. Então, para a gente confirmar, corroborar a nossa tese, o que é que a gente tem aqui? A gente tem o prefixo, o radical e quem? A gente vai achar aqui? Fixo. Olha que beleza. Quando eu digo língua portuguesa é uma delícia. É uma matéria maravilhosa, gente. Não tem para onde correr. Fácil, 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 doce como mel, né? Como diz a música, né? Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Vamos adiante. Falando aqui agora dos principais morfemas, dos que ficaram faltando, vou falar agora da vogal temática, que você também pode encontrar com essa referência com o nome de tema. Veja bem, a diferença a nível acadêmico, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, no entanto, a nível de ensino médio, isso não faz a menor diferença. Então, gente, vogal temática ou tema vai ser a mesma coisa. Se for fazer ali uma prova de concurso, uma prova de vestibular, se for fazer uma prova de ensino médio, uma prova de nono ano, você topa com esse assunto, pode ter certeza que você vai topar com vogal temática ou tema, vai ter a mesma relação. E que raio é vogal temática, né? Vogal temática é a parte que ajuda na construção da palavra. Olha que legal, é a parte que ajuda na construção da palavra, da palavrinha. Mas de que forma ela vai ajudar na construção da palavra? Ela vai indicar a classe a qual a palavra pertence. E aí, Raimundo? Como é que eu vou saber? O que ele está querendo dizer? Bom, gente, vocês vão aprender em morfologia, né? Quem for meu aluno vai estudar isso lá na quarta unidade, no início do primeiro ano. Mas quem vai estudar como morfologia vai saber que na língua portuguesa nós temos dois entendimentos que são fundamentais, que são a morfologia e a sintaxe. Também temos o estudo da semântica, mas é um estudo de significado, é um estudo mais restritivo. E a morfologia, quando a gente for estudar com mais vigor, com mais intensidade, você vai perceber que existem basicamente três grupos na morfologia. O grupo nominal, o grupo verbal e o grupo conectivo. O grupo conectivo ele não é formado por palavras, ele é formado por elementos de conexão, tá? Mas os grupos nominais e verbais, sim, eles são formados por palavras. Então, você tem o grupo nominal, substantivo, adjetivo, artigo, o numeral, você tem o pronome, embora o artigo não seja uma palavra, gente. O artigo é apenas um termo, tá certo?
É bom que deixe claro isso, mas o numeral é uma palavra, o adjetivo é uma palavra, o substantivo é uma palavra, o pronome em geral é uma palavra, e alguns consideram também o advérbio como pertencente à classe nominal, porque dizem que o advérbio é uma forma de nome, mas que age como modificador do verbo ou de um adjetivo ou de outro advérbio. E nós temos o grupo verbal que se refere especificamente ao verbo, né? O grupo verbal se refere ao verbo, e vocês aprenderam na escola, né? Que nós temos 3 conjugações verbais. Primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR. Segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER e os verbos terminados em OR, como o verbo por, compor, repor, dispor, justapor, né? Esses verbos todos eles são terminados na letra O, mas eles não configuram quarta conjugação, eles são segunda conjugação e são todos irregulares, tá certo? E nós temos também os verbos da terceira conjugação, que são os verbos terminados em IR. Sorrir, mentir, fluir, decidir, entendeu? Esses verbos são terminados no IR, são verbos da terceira conjugação. E na língua portuguesa nós sabemos que a vogal temática, no substantivo ou no adjetivo, ela tem o papel de determinar a origem da palavra, né? Ela determinar a forma primitiva da palavra. Então, por exemplo, eu tenho aqui adequado. Adequado, meus filhos e meus amores, se você for perceber, a palavra originalmente é uma palavra que está no masculino. Aliás, meus amores, não fiquem zangadas com o professor Raimundo Poeta, porque isso vem da época de Camões, isso vem da época lá da Idade Média, mas a língua portuguesa é tradicionalmente uma língua machista, tá? Uma língua misógina. Eu sei, vocês vão brigar comigo, mas não é culpa minha não. Gente, o que acontece é o seguinte, na língua portuguesa, ele sempre considera que o gênero de origem é prioritariamente masculino, exceto se a palavra já vier do feminino. Por exemplo, vassoura. Vassoura é uma palavra que ela não tem forma masculina. Então, essa palavra ela vai ter como vogal temática a letra A, vassoura. E esse A que termina a palavra é a vogal temática. Mas no caso de adequado, que eu tenho um adjetivo que pode se referir a adequado no masculino, adequada no feminino, então a origem da palavra é constituída onde? É constituída no masculino. Então, ela é, porventura, a vogal temática. Porque ela vai indicar que pertence a um grupo nominal. Que grupo nominal é esse? O adjetivo. Já quando eu me referi ao verbo, a vogal temática ou tema, ela nada mais é do que a letra que vai identificar a conjugação verbal pertencente a esse verbo. Então, por exemplo, primeira conjugação, qual é a marca? Verbos terminados em AR. Portanto, quem é a vogal temática? O A. Por isso que eu tenho adequar, que é um verbo que dá origem ao adjetivo adequado. Eu tenho adequar aqui. E adequar, gente, ele é terminado na primeira pessoa. Ou na primeira pessoa, desculpa, na primeira conjugação. Tá? Essa é a forma infinitiva. É bom que se diga. Mas, por exemplo, vamos flexionar esse verbo assim. Ó. Tu adequas, ele adequa, nós adequamos. Então, você vai perceber que esse A que vai aparecer é o tema. E, de fato, de direito, quando você confirma aqui, ó, ele vai indicar que pertence a um grupo verbal. Que grupo verbal? É um grupo que pertence à primeira conjugação. Se fosse, por exemplo, o verbo sorrir. Eu sorri. Ele sorriu. Sorrimos. Sorrira. Então, você vai perceber que esse I vai aparecer ali como marca da vogal temática. Tá legal? Então, basicamente é isso que é uma vogal temática, gente. Tá? É essa letrinha que ela dá a você a capacidade de perceber, né, qual é a flexão verbal que está aqui presente. Tá bom? Então, espero que esteja aí tranquilo para vocês até agora. Show de bola? Beleza? Língua portuguesa é uma maravilha, né? Vamos adiante. Então, aqui agora a gente vai falar da desinência. Que eu tenho certeza que minhas alunas devem ter ficado pensando assim, devem ter pensado assim, nossa, a língua portuguesa é tão machista, mas ela tem uma escapatória, que é a desinência. Mas que sacanagem, né? Bota a desinência, separação, desinência, é separado. Né? Separar por quê? Por gênero, olha que coisa, né? Separar por gênero, separar por número e separar por pessoa. Mas perceba, meus filhinhos, meus amores, um detalhe fundamental. Quando eu falo de separar por gênero, é especificamente o feminino. Caramba, que coisa, não? Quando eu falo do número, eu estou falando do plural. Rapaz,
E quando eu falo da pessoa, ele vai me determinar se ela é primeira, segunda ou terceira pessoa. Que legal, né? Então, vamos lá. Vamos perceber como é que isso funciona na língua portuguesa. Eu tenho aqui adequada, adequados e tenho eu adequo. Perceba que na vogal temática eu peguei adequado, que é a palavra primitiva, a forma original, que dá origem à adequada. Na forma original, a vogal temática é o O. Na desinência, eu vou ter quem? O A. Ele vai indicar que a palavra está onde? No feminino. Gato, gata. Deixa eu ver aqui um outro exemplo aqui. Rato, rata. Não tem muita originalidade não, mas ele vai ajudar. Você entender mais ou menos como é que funciona essa questão de desinência de gênero. Né? Professor, professora. Tá? Nesse caso aí, não existe vogal temática. A vogal temática é muda. Porém, existe desinência de gênero, que é o A, né? Professora. Médico, médica. Tá? Então, você está percebendo aí como é que funciona. O médico, o O vai ser o quê? Vogal temática. Mas o A vai ser o quê? Desinência de gênero. Já quando eu falo do número, isso daqui vai ser determinado pelo quê? Pelo acréscimo do S. Se eu tivesse a palavra no singular, um detalhe, ó, gente, quando eu tiver a palavra quando eu tiver que fazer a defragmentação de uma palavra na língua portuguesa, tá certo? Que eu tenho que fazer justamente essa situação. Então, por exemplo, eu tenho que fazer aí o uso da palavra, deixa-me ver aqui, a palavra adequar, né? Eu tenho que defragmentar ela. Se eu precisar determinar que não existe, por exemplo, vogal temática em adequada, por exemplo, eu vou fazer o quê? Eu vou usar uma expressãozinha que é um círculo e esse tracinho aqui. Que vocês já devem ter visto que é uma expressão matemática, né? Comum até na matemática, que indica conjunto vazio. Ou seja, ela indica que aqui não tem esse elemento, entendeu? Ela não tem o que? Vogal, ó, V, T. Tá? Ela não tem a vogal temática. Já se eu quisesse me referir, por exemplo, ao singular, uma palavra que está no singular, ela não vai ter o quê? Desinência de número. Então eu colocaria, caso ele me perguntasse se existisse desinência de número, colocaria esse símbolozinho e pronto. Tá? Para poder indicar que está vazio. Só um aviso aí, porque isso pode aparecer em prova e você não sabe. Então fica aí a dica. Então eu tenho adequados, termina aqui com S, né, o S, que vai indicar que a palavra está no plural. Ora, meus filhos e meus amores, se indica que a palavra está no plural, significa que ela sofreu uma variação de número. Portanto, ela precisa de uma desinência de número. Quem é a desinência de número? O S. Show de bola? Beleza? Vamos nós. E aí eu venho aqui com o eu adequo. Eu adequo, já puxei aqui para vocês, indica que o verbo está na primeira pessoa do singular. E agora não vou puxar uma setinha feia não, porque eu já tinha deixado preparado aqui, penso em vocês, né? Então eu tenho aqui o adequo. Vamos pensar aqui, por exemplo, na situação do sujeito oculto. Tá? O sujeito oculto, que é aquele que, o sujeito desinencial, também conhecido assim, né? Que é aquele sujeito que você não tem a presença do núcleo do sujeito. Aí você só tem um verbo. Como é que eu vou definir o verbo? Através de quê, gente? Através da desinência. Olha que legal. É a desinência quem vai me dizer, aqui é a desinência, que vai me dizer a que pessoa esse verbo pertence. E eu vou conseguir determinar, tá? Se esse verbo é da primeira, segunda, terceira conjugação singular ou plural. Então, é isso que é a função da desinência. Tá claro? Bom, eu acho que explicando os morfemas é a pior parte. Porque o resto é sopa no mel. É uma maravilha. Vamos ver aqui adiante. Agora passemos principais processos. Bom, nós temos basicamente na língua portuguesa dois processos que devem ser considerados, tá? Pronto. Nós temos na língua portuguesa dois processos que devem ser considerados. Eu peço desculpa aí que deu uma travada aqui no computador. O computador velho é uma maravilha, tudo bem. Então, esses dois processos que eu vou ter são os processos de composição, tá? Esse processo de composição é aquele que é formado por duas ou mais palavras, dando origem a uma nova, ó,
duas, eu botei duas aqui, mas pode ser mais de duas palavras, dando origem a uma nova palavra, certo? Que aí você vai lembrar, gente, sabe de quê? Dos substantivos e adjetivos compostos. Olha a dica aí. Você vai lembrar dos substantivos e adjetivos compostos, tá? E você tem também o processo de derivação. Que o processo de derivação é aquele onde uma nova palavra, ó, uma nova palavra, ou seja, uma palavra que está sendo originada, uma palavra derivada, opa, é formada a partir de um único morfema. A partir de um morfema principal, no caso um radical, né? Então aqui no caso a gente vai ter uma palavra somente, um radical, né? E novamente vou dar outra dica a vocês aí, é só lembrar que existem os substantivos primitivos derivados, os adjetivos primitivos derivados. E quando eu penso em derivação, eu automaticamente lembro livro, livraria. Opa, esse aria que aparece no final de livro, ele fez o quê? Ele foi uma derivação que aconteceu na palavra. Ele ficou derivada. Ou seja, ela tem uma origem. A origem é o primitivo, o originado é o derivado. Então, verdadeiramente, é só você lembrar dessa relação, que você não vai errar nunca mais no processo de formação de palavras. Tá certo? Show de bola? Para a gente conhecer esse processozinho. Então, os radicais não têm suas partes suprimidas na justaposição. Vamos começar aqui do início, né? A justaposição, os radicais não têm as suas partes suprimidas, mantendo-se íntegros. Ou seja, as palavras simplesmente não perdem partes, nem sons. Elas se mantêm integrais, como elas vieram ao mundo. Ou seja, elas não sofrem nenhum tipo de transformação. E um detalhe interessante é que elas podem ser, né, separadas por hífen ou não. Por que eu estou fazendo questão de destacar isso aqui? Porque as pessoas têm uma mania péssima de achar que toda palavra separada com hífen obrigatoriamente realmente é justaposição. Porém, se a palavra não tiver separação por hífen, não é justaposição. Está errado. Toda palavra separada por hífen é justaposição, sim. Mas não quer dizer que só existe justaposição quando for separado por hífen. E a gente vai ver daqui a pouquinho um exemplo. Mas passatempo, por exemplo, passatempo não tem hífen, né? E é formada por justaposição, passatempo. Legal? Olha aí, vamos adiante para a gente ver isso aqui direitinho. Nós temos aqui, né, duas palavrinhas, girassol e cachorro quente. Devo ter aberto o apetite de muita gente, né, para comer um cachorro quente e ser bem-vindo ao câncer, né? Porque você não sabe de que é feito cachorro quente, mas tudo bem. E aí o que acontece? Você tem aqui gira e sol, tá certo? Girassol é uma palavra formada por um processo de composição, tá legal? E girassol, ela vai ter composição de quê? De dois radicais, tá certo? Ela vai ter o radical gira e vai ter o radical sol. Só que aí o que acontece, gente? Alguns devem estar se perguntando por que apareceu esse Szinho aqui no meio, tá? Esse S, gente, na verdade, ele aparece porque, como a gente viu, a palavra tem que se manter íntegra, tanto na escrita quanto no som. Na escrita ela já está íntegra, porque você tem gira e você tem sol. Porém, esse Szinho aqui é preciso, porque se você juntar gira e sol apenas, vai ficar girasol. Então, verdadeiramente, o som vai o quê? Vai se perder. Então, você precisa fazer o quê? Separar as duas partes. Então, vou colocar um Szinho para poder formar um dígrafo, ó, esse dígrafozinho aqui, ó, vou mostrar para vocês, que legal. Para formar esse dígrafo, e esse dígrafo vai ter o som do S, tá legal? Porque se eu botar só um S, ele vai ter o som de Z. Então aqui, na verdade, é uma reprodução de um fonema, a diminuição de um fonema, tá legal? Então, confirmando para nós a nossa tese, olha aqui, ó, radical, gira, segundo radical, sol. Tá legal? Então, tá beleza aí, tá show de bola, tranquilo? Pronto, ótimo, vamos adiante. Cachorro quente. Quando eu falo em cachorro quente, todo mundo vai pensar logo do hífen, que já é a primeira característica, que já vai me entregar que isso aqui deve ser justaposição, tá? Mas, para confirmar, eu tenho cachorro, é um radical, eu tenho quente, que é outro radical. Então, eu tenho aqui um processo de justaposição. Tá legal, gente? Então, tá tranquilo até agora? Tá beleza? Ótimo, vamos adiante.
Vamos falar agora do processo de aglutinação. O processo de aglutinação, meus filhos e meus amores, é aquele que os radicais têm alguma perda ou mudança fonética na estrutura. E um detalhe interessante, né? Eles não podem ser separados por hífen. Opa! Quando eu digo que eles não podem ser separados por hífen, significa o quê? Que essas palavras elas sempre vão estar unificadas, elas sempre vão estar juntinhas umas com as outras, tá bom? Então, só para vocês entenderem aqui, eu peguei planalto, tá? Planalto é uma palavra que você tem aqui, ó, radical plano, aí você suprime o O e você tem um radical alto. Plano, alto. Tirou o O, virou o quê? Planalto. Você tem vinagre. Vinagre já é mais interessante, porque vinagre você tem vinho, acre. Aí você vai me perguntar, mas professor, aqui é agre e aqui é acre. Mas aí o que acontece é o seguinte, como eu falei a vocês, na estrutura da aglutinação, ela pode ter uma perda fonética ou de escrita. Então ela pode ter uma perda de uma letra e pode ter uma mudança fonética. No caso aqui, ficou como, ao invés de vinacre, ficou vinagre. Onde eu suprimi o HO e eu transformei esse C, que está aqui presente. Então aí eu vou ter dois processos de composição. São os mais conhecidos, né? Agora a gente vai para os outros menos conhecidos. O hibridismo. O hibridismo é quando você tem palavras de origens linguísticas distintas, formando uma nova palavra. Por exemplo, você tem aqui televisão, né? Televisão vem do radical grego tele, que quer dizer distância, e tem o radical latino videre, que quer dizer enxergar. Eu tenho bicicleta, eu tenho o radical latino bi, quer dizer dois, né? Tem o cicli, quer dizer ciclon, quer dizer círculo, quer dizer roda, tá? E eu tenho eta, que é um radical francês, que quer dizer movimento. Então eu tenho movimento por duas rodas. Olha que legal. Bicicleta, você nunca pensou porque o nome é bicicleta. Tá, tudo bem, tem ali o bicicleta, todo mundo já sacou. Bicicleta, porque duas rodas, né? Mas a origem é essa, gente. Biciclon, né? Que legal. Bi, latino, ciclon, grego, radical francês, et, tá certo? Tem ecologia, né? Você tem eco, que é um radical grego, que significa ambiente, meio ambiente. E você tem logos, que é estudo, que é um termo latino, ecologia, ecologos, né? Ecologia. Aos nossos amigos professores de biologia. Vamos lá. Onomatopeia ou reduplicação. Eu sei que vocês já ouviram falar da onomatopeia lá nas figuras de linguagem, tá? Tem a mesma coisa, mas a diferença aqui é basicamente a seguinte. A onomatopeia, enquanto figura de linguagem, ela vai se dedicar especificamente ao texto. Aqui, nesse caso, é aquela velha história. A onomatopeia agindo como sentido de reduplicação do sentido para poder reproduzir um som a partir da repetição de dois ou mais radicais ou de radicais com apenas uma letra parecida, um paralelismo morfológico, vamos colocar nesses termos, tá? Aí a gente tem aqui dois exemplos. Um reco-reco, né, que é o famoso instrumento do samba, ó, aquele reco-reco. E você tem aqui o trim-trim, ó, aquele barulho do telefone antigo, né? Então representar esses dois radicais, essa reprodução, né? Triririm, triririm, triririm. Alguém ligou para mim. Olha que legal. Triririm, triririm, triririm. Aqui é alguém ligou para mim. Grande poesia do grande maestro Bola de Fogo. Ironia, né? Obviamente. Seguimos. Vamos continuar com os dois últimos processos. Vamos falar agora da sigla ou abreviação, tá? A sigla é quando nós pegamos as iniciais ou as letras que mais se destacam de uma palavra, né? E criamos, nesse caso, uma sigla, uma abreviação dessa palavra. Por exemplo, você tem aqui UFBA, que para quem é aqui de Salvador, da Bahia, sabe que a UFBA é a Universidade Federal da Bahia, que é um objeto de estudo, de alcance, né, da maioria dos estudantes aqui na Bahia. É como em São Paulo a USP, a Unicamp, creio eu, como no Rio de Janeiro a UFRJ, e por aí vai, sabe? O ITA, lá em São Paulo também, São José dos Campos. Então, assim, é o objeto de desejo da galera, né? E aí você tem o U, que é a universidade, você tem um F, federal, você tem um BA, que é Bahia, né?
Eu poderia fazer uma sigla misturando letras no meio? Posso, não tem problema nenhum não. Posso pegar sílabas, né? Isso é muito relativo, mas é geralmente as letras iniciais de cada palavra que formam sim uma sigla na sua composição, tá? E temos o processo de redução, que é quando reduzimos uma palavra a apenas um radical que dá a sua noção completa, né? E aí a gente tem auto, que é de automóvel, as pessoas chamam o auto, né? O automóvel, refrigerante, com certeza você alguma vez na vida já deve ter falado essa expressão. Micro, que é de microcomputador, e como eu falei em sala de aula, eu nunca imaginei de topar um dia com a palavra microcomputador como uma coisa datada, né? Porque na minha geração, lá em 1980, 1990, eu sou de 79, né? A palavra microcomputador era futuro, era sinônimo de futuro, custava caríssimo. Um computador era um investimento a longo prazo que as pessoas faziam, né? Quando comprava era uma coqueluche, uma febre. E aí, hoje em dia, microcomputador as pessoas têm nem querem mais que um trambolho na casa. Hoje é todo mundo com notebook, até notebook o pessoal tem uma certa rejeição. Hoje o negócio é celular, né? Smartphone. Eu digo que vocês nasceram num tempo bom para tecnologia, né? No tempo da gente, a gente achava que era no tempo dos Jetsons. Imagina, que legal. E por fim, né, cinema, que pouca gente sabe. Cinema é cinematógrafo, tá? Que vem da expressão cinema, que em grego quer dizer kinema, que é movimento, e o grafo quer dizer reprodução, imagem, texto, né? No caso, reproduções em movimento, cinematógrafo. Você não vai chegar numa sala de cinema, Severiano Ribeiro, num Cinépolis, num UCI, e vai falar, né, cinematógrafo. Eu não vim aqui, todo mundo fala cinema mesmo, né? É o filme, enfim. E agora vamos para os processos de derivação, para a gente poder terminar essa parte aí, tá? Prefixal é o processo que ocorre quando a palavra é formada por apenas um radical, né, antecedido de afixo. É importante você deixar bem claro isso aqui, ó, prefixo. Esse radical vai ser o prefixo, tá legal? Radical antecedido de prefixo. E aí, para a gente citar como exemplo, a gente traz aqui advogado e preocupado, né? Onde advogado é aquele que fala por outra pessoa, tá? O advogado é o radical e ad é o prefixo. Ad quer dizer acompanhar, acompanhar algo ou alguém. E temos preocupado, onde o radical é ocupado e o prefixo é pré. Será que você nunca ouviu sua mãe dizer assim, ó, não fique preocupado, porque preocupar-se é ocupar-se antes da hora, porque justamente preocupado é o pré e o ocupado, que é ocupar-se antes, né, da hora, do momento. E de fato, quando é que a gente fica preocupado? Quando a gente se preocupa antes do tempo, das coisas acontecerem. E o sufixal, que é quando a palavra é formada por um radical sucedido de afixo. E nesse caso aqui em específico, o radical sucedido por afixo, esse afixo será o sufixo. Tá certo, gente? Então você percebe que em um caso é o radical antecedido de prefixo, óbvio, porque o afixo que antecede o radical é o prefixo. No outro é o radical sucedido de um afixo. Quem é esse afixo é o sufixo, porque o sufixo é quem sucede o radical. Entendeu? É fácil, extremamente fácil, para você e eu e todo mundo cantar junto. J Quest aí. Então a gente tem aqui, ó, sutilmente, daquela música do Skank. Quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste, né? Então, sutilmente aí, tá certo, gente? Onde sutil é o radical, tá? Sutileza, né? A gente fala que uma pessoa é discreta, sutil. E o mente, que é o advérbio. A marca de advérbio, que é o sufixo. Ele vai indicar que é o modo de ser sutil, a maneira de ser sutil, o jeito de ser sutil. E pegando o ocupado, né? Preocupado, a gente pega a ocupação. A gente pega ocupa, né? E são, que indica ação, né? Ocupação quer dizer ação de ocupar. Ocupar algo, alguém, né? Então, a ocupação é isso. Então, se ocupe para não ficar preocupado. Olha a dica aí. Dica boa, né? Continuemos.
Derivação, a gente tem agora prefixal, sufixal. E eu faço questão que agora vocês tenham muita atenção, porque tem uma pequena diferençazinha entre a prefixal, sufixal e a que a gente vai ver depois, que é a parasintética, tá? Então vamos lá. Na prefixal, sufixal, eu tenho uma palavra que é formada por prefixo e sufixo ao mesmo tempo, tá bom? Só que nesse caso aqui, além dele formar essa palavra prefixal, sufixal, ele também forma o quê? Duas novas palavras. Eu estou fazendo questão de destacar isso aqui, a gente vai ver mais à frente, porque tem gente que se atrapalha, né? E eu já vi até prova colocar erroneamente que prefixal, sufixal e parasintética era a mesma coisa. E, gente, pelo amor de Deus, não é, é diferente, tá? E essa diferença pode aparecer na sua prova e matar. Isso, inclusive, é caso para interposição de recurso, caso aconteça. Tá bom? Então, fica a dica. Então, vamos lá, gente. Para vocês entenderem, na prefixal, sufixal, eu vou ter o quê? Eu vou ter duas palavras, um radical, tá? O radical, ele vai me determinar, olha aqui, eu vou separar para vocês entenderem. Eu tenho um radical aqui, ó. Esse radical, ele vai estar, né, centralizado e seguido por dois afixos. O prefixo, que eu estou aqui, e o outro é o sufixo, que vai estar aqui, certo? Então, o que acontece? Quando eu quiser, eu posso pensar, e eu vou pegar uma tinta vermelha aqui, uma tinta diferente aqui. Aí você pode pensar que eu tenho tanto inútil, quanto eu tenho, vou botar agora em azul, utilmente, que é o modo de ser útil, não é tão comum essa palavra, quanto eu tenho, olha aí que legal, eu vou colocar aqui em outra cor, vou colocar em violeta, eu tenho inutilmente, que é o modo de ser inútil. Então, vocês estão percebendo aqui, ó, eu tenho um círculo em vermelho que me destaca uma palavra, eu tenho um círculo em azul que me destaca uma segunda palavra, e tem um círculo geral que determina a própria palavra, que deu, no caso, origem a três palavras, uma prefixal, sufixal, uma prefixal e outra sufixal. Tá legal? Na outra palavra que a gente tem aqui, né, que é deslealdade, a gente vai perceber a mesma coisa. Eu tenho aqui, ó, desleal, ok? Eu tenho lealdade, que é o ato de ser leal a algo ou alguém. E eu tenho, né, olha aí, em roxo, toda a palavra para agregar. Ou seja, eu tenho deslealdade. Então eu tenho aí três palavras formadas a partir da visão de uma só. Isso é que se chama prefixal sufixal. Na parassíntese, né, a gente não vai ter esse tipo de situação. Na parasintética, o que vai acontecer? Parassíntese também é conhecida. Os dois radicais, ou perdão, um radical e o prefixo e o sufixo não conseguem formar uma nova palavra. O que é que eu quero dizer com isso? Que ela não consegue formar uma nova palavra. Quer dizer que ele só vai conseguir formar a única palavra que tem ali, que é aquela palavra que está sofrendo parassíntese. Ok? Então a gente vai ver aqui, por exemplo, emburrecer, amaldiçoar. Olhe bem, eu não tenho emburre, sabe? Se eu pegar isso aqui, ó, veja só. Se eu pegar esse elementozinho aqui, o em, e juntar com burre, isso não existe, tá? Essa relação aqui, ela não existe, ó. Eu vou botar até um X aqui. Que ela não existe. Da mesma forma que, se eu pegar aqui, ó, o burrecer, essa relação também, o que, gente? Não existe. Então, são duas relações impossíveis. Porém, a relação emburrecer, essa sim existe. A mesma coisa é amaldiçoar. Não tem uma maldice. Capatizar tem uma amaldiçoa, mas amaldiçoa é verbo. Ele amaldiçoa, não é substantivo nem verbo na forma do infinitivo, que é esse caso aqui. E eu tenho maldiçoar? Não. Nenhuma das duas formas são permitidas. Ó. A língua portuguesa não permite nenhuma forma
nem a outra. Portanto, eu tenho que aí, gente, eu tenho um caso de parassíntese, porque a palavra é só uma, amaldiçoar. Tá legal? Show de bola? E vamos para os últimos casos agora, só para confirmar aí o que é cada uma dessas palavras aí, ok? Que são os casos de derivação regressiva e depois os de derivação imprópria. Na regressiva eu tenho uma palavra que é levada ao seu estado primitivo, tá legal? Ó, que detalhe legal. A palavra ela é levada para o seu estado primitivo. Isso é sua forma primitiva, sua forma de origem. Show de bola? Então, nesse caso em específico, a palavra ela vai dar origem a outra. E na maioria das vezes ocorre com substantivos que dão origem a ações verbais. São os verbos, na verdade, que vão dar origem a esses substantivos regressivos. Tá? E aí, para a gente citar o exemplo, a gente tem aqui ó, beijar o beijo, dançar a dança, falar a fala, agitar o agito, gritar o grito. Todas essas palavrinhas aqui, ó, gente. Todas essas palavrinhas aqui, elas são derivações o quê? Regressivas. Ok? Então, todas elas são regressivas. E são as formas regressivas de quem? Desses verbos que estão aqui presentes. Ok? Então, eles vão ser derivações regressivas desses verbinhos que estão aqui presentes. Show de bola? Tá tranquilo? Tá favorável? Beleza, né? Vamos adiante. Então, aqui a gente tem agora a derivação imprópria, que é quando uma palavra é utilizada numa classe gramatical diferente da sua classe gramatical de origem. Ó. Quando uma palavra é utilizada numa classe de palavras diferente da sua de origem. Eu não sei se vocês sabem, mas o nome do nosso país, Brasil, ele é uma derivação imprópria. Porque Brasil, gente, é um adjetivo que é oriundo da expressão de brasa, da locução adjetiva de brasa. Então, pau-brasil, lembra que tem aquela historinha bonitinha, aquela ficção científica do Caminha, né? A carta de Caminha, que ele vai falar que o Brasil, quando foi descoberto, que se identificou que tinha muito pau-brasil. E por isso o nome do lugar passou a se chamar Brasil, né? Pau-brasil é pau de brasa, gente. Né? Porque ele produz uma tinta vermelha que era usada como tintura, por isso que ele tinha esse valor, despertou esse interesse de Portugal logo no início. E verdadeiramente o nome Brasil é tirado dessa locução adjetiva, tá? Então o nosso país é um país de brasa, por assim dizer. É uma derivação imprópria, porque na verdade Brasil hoje é um substantivo próprio, né? Oriundo de um adjetivo. Então é um exemplo de derivação imprópria. Então, só para você ver aqui um exemplo, né? Eu peguei aqui essa frase, ó, onde eu pego o bonito ali não pagou a conta. Olhe bem, eu tenho aqui, gente, presente o artigo, né? E o artigo acompanha sempre quem, gente? O substantivo, ó. E o substantivo, na verdade, não aparece, mas eu tenho aqui quem? Um adjetivo que está fazendo o que? O papel de substantivo. Então, ó, bonito, adjetivo, sendo usado como um substantivo. Tá legal? Da mesma forma, eu tenho um outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, né, o verbo vender sendo usado como substantivo. Ó. Eu gosto de vender muito. Veja bem, quem gosta, gosta de algo. Vocês sabem que o verbo gostar, ele nesse caso vai ser o quê? Um verbo transitivo de que tipo, gente? Verbo transitivo indireto. Ó, verbo transitivo indireto. Verbo gostar. Então ele tem que ser acompanhado de quê, gente? De preposição. Ó, pezinho aqui da preposição. Ok? E aqui eu tenho um verbo que está ocupando o papel que seria de quem, gente? Do objeto indireto. Certo? Então, nesse caso aqui, o vender ele está ocupando o papel que seria de um substantivo. Mas ele, na verdade, é o quê? É um verbo que está sendo utilizado como um substantivo. Eu gosto de vender muito, né? Então, aí está um exemplo para vocês entenderem direitinho esse assunto. Tá tranquilo? Tá favorável, gente? É isso aí. Então, para a gente conseguir entender e terminar isso aqui de forma perfeita,
Vamos resolver essas duas questõezinhas aí, tá? Na primeira questão a gente tem aqui a afirmativa incorreta em relação à formação de palavras empregadas no texto é, vamos lá, letra A, pesca é um substantivo formado a partir do verbo correspondente, tá? Vamos ver se isso daí é verdade, que a letra A ela sempre tem essas pegadinhas, né? Mas vamos ficar atentos se é o substantivo que é formado ou é o verbo que é formado a partir de um substantivo. Lembre disso. Estrelas do mar é uma palavra composta por justa posição, né? Vamos ver também se isso daí é correto ou incorreto. Lembre que ele está pedindo ó, a incorreta. Então, muito cuidado, viu? Você não cair em esparro. Vivos e vida são palavras formadas por derivação sufixal, tá? Biodiversidade é palavra formada por radical de origem grega, que significa vida. Antiviral e anticancerígena são palavras formadas por prefixo de origem grega, que significa ideia contrária, né? Anti, eu até dei uma dica para vocês no início da aula. Falei que anti é o que? A ideia de oposição, tá? É a ideia de visão contrária, oposição, portanto. Bio, todo mundo sabe que significa realmente vida, mas aí fica a dúvida se realmente é grego ou latino, né? E temos aqui vivos e vida, são palavras com derivação sufixal. E aí, o que vocês responderiam? A resposta aí seria essa aqui, sabe por quê? Porque na verdade, gente, vivos e vida, elas não são formadas pela mesma palavra, embora elas são, na verdade, a mesma palavra, mas assim, elas não têm uma relação de formação por derivação sufixal, tá? Vivos é uma palavra primitiva, que é oriunda do verbo viver, tá certo? E vida é uma palavra, né, que na verdade vem de vingar, tá? Também tem relação com vivos, mas na verdade elas não são formadas por derivação sufixal. A gente tem uma aqui que é regressiva e outra que é sufixal, tá bom? E por fim, a menina sentiu-se lisonjeada com a boneca, marca alternativa que apresenta a classificação correta do termo sublinhado. E esse termo sublinhado aqui, lisonjeio, né, vem de lisonjeio. Aí a gente sabe que se eu tenho lisonjeio e tenho ada, eu tenho o quê? Eu tenho derivação, gente, sufixal. Show de bola? Então aí, umas duas questõezinhas aí para a gente treinar os nossos conhecimentos. Isso aí, galera. Nossas referências bibliográficas, Lindsay Sintra e Celso Cunha, Nova Gramática do Português Contemporâneo, Luiz Antônio Sacconi, né, Novíssima Gramática Ilustrada da Língua Portuguesa, Hermínio Sargentin, Gramática da Língua Portuguesa, da Companhia Editora Nacional, e Domingos Pascoal Segala, Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, da Companhia Editora Nacional, tá certo? Então, gente, fica aí um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado da aula, que tenha sido produtiva, e a gente se vê no próximo encontro. Um grande abraço e tudo de bom.